Dando continuidade à nossa programação, fico muito feliz que vocês estejam conosco. Nosso conteúdo é feito de supermercadista para supermercadista. Consultores vêm aqui no nosso evento passar conteúdo relevante e também os fornecedores. Então, dou as boas-vindas ao Vitor. É Victor ou Vitor? Victor, da Full Gauge, uma patrocinadora de 22 anos que está aí com o nosso evento, com a Expo Supermercados, olhando para o supermercado de bairro, trazendo solução que muitas vezes não é do conhecimento. Mas eu já reforço, antes que o Victor comece a apresentação, falar que você, supermercadista, provavelmente tem o seu equipamento, tem o equipamento da Full Gauge lá no seu balcão refrigerado, na vitrine do açougue. Dá uma olhadinha lá, vai ser um controlador ali e tem tudo que você precisa e você nem imaginava. Victor, fica à vontade, muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Então, como eu falei, sou o Victor, eu trabalho na engenharia de aplicação da Full Gauge, tá? A Full Gauge é uma empresa já com 36 anos de mercado. Nós fabricamos controladores de temperatura, mas diversas soluções para automação. Nós, da Full Gauge, nós não costumamos ter um contato tão frequente com vocês, os donos do supermercado. Nós geralmente temos o contato com os técnicos de vocês, né? O pessoal ali, o Zé, que faz a manutenção para ti, o que faz a instalação da câmara, né? Então a gente tem esse costume de ter esse contato. E às vezes esse técnico, ele não tem o costume de mostrar tudo que tem, né, numa solução que às vezes vocês já possuem na instalação de vocês, ou o que tem de mais avançado na tecnologia para aplicar. Às vezes porque falta um pouco de conhecimento, às vezes porque tem um receio de aplicar uma nova tecnologia, né? Então, por isso que a Full Gauge tem esse contato, gosta desse contato direto, exatamente para apresentar para vocês soluções, né, inovações aí que vocês podem estar implementando e agregando e muito na instalação de vocês, tá? Bom, como eu falei, nós somos então fabricantes de controladores de temperatura. Bom, mas para que serve esse cara? Talvez alguns dos que estão há mais tempo aí no segmento já devam ter visto os termostatos mecânicos, ou tem uma geladeira em casa que tem ainda aquele trimpotezinho para fazer a regulagem da temperatura, certo? A Full Gauge então fabrica a versão digital desses caras. Bom, mas qual que é a minha vantagem em ter um digital ou ter um mecânico, né? Então hoje praticamente os mecânicos estão extintos, mas ainda existem muitos fabricantes de expositores, de ilhas, que fornecem com mecânicos. Existem até, hoje a gente tem atuação até internacional, e muita gente nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, que utiliza nos seus equipamentos termostatos mecânicos. Mas qual que é o maior problema, né, do termostato mecânico? Ele não tem precisão nenhuma. Aquela medição que ele te mostra ali na indicação, ela é puramente... não tem precisão, ela só é uma referência física, né, uma imagem só, ele não te dá... Tu botou ali 5 graus, tu não tem garantia nenhuma, a não ser que tu venha com um termômetro e meça essa temperatura, né? Talvez muitos de vocês tenham ali a questão de Anvisa ou de algum órgão fiscalizador, né, fazer uma auditoria, e deles pedem, né, para ter ali a tua fiscalização. O pessoal às vezes faz por planilha, né? Pô, imagina, tu ter que colocar um funcionário aí lá com uma planilha, olhar a temperatura, marcar o tempo. Então, é algo quase que jogando ainda para o termostato mecânico, ainda o cara teria que ter um termostato aí, aquelas pistolinhas infravermelhas, né, para ver a temperatura, e a temperatura não é precisa. Então, o digital, ele vem exatamente trazendo essa precisão. Na automação, a gente diz que é um sistema de malha fechada, né? Então, eu dou um feedback da minha instalação. Então, eu estou fazendo o controle de algo, mas eu também estou recebendo essa informação. E hoje, a informação, tá, devido a toda a tecnologia que a gente tem hoje no mercado, a informação ela é algo valioso, certo? Ele é talvez o teu maior investimento aí é tu ter toda a informação para poder utilizar esses dados a teu favor, certo? Perguntar para vocês assim, qual que é o maior vilão de qualquer supermercadista, ou melhor, de qualquer indústria? Alguém pode me dizer aí qual é que é o maior vilão? Energia elétrica, certo? Duas coisas que eu vou citar, na verdade. Energia elétrica e manutenção corretiva. São as duas coisas que não são investimento, certo? É algo que é um custo, literalmente somente um custo, e que
principalmente numa manutenção, por exemplo, corretiva, tu ainda está perdendo dinheiro, né? Então, o teu investimento, que é a tua matéria-prima, se ela não está bem, o teu produto, né, se ele não está numa situação de controle, ou seja, tu tem as informações, temperatura, por exemplo, como o próprio Fabiano reforça, né, 60% às vezes está ali dentro dos seus perecíveis, que precisam de controle de temperatura. Agora, imagina se tu não tem esse controle de temperatura, tu não sabe como está a situação, tu pode perder, às vezes, um carregamento, uma quantidade de produto gigantesca, né, em função de uma falta de monitoramento nessa temperatura. Então, com o controle digital, vocês conseguem trazer essa sofisticação para o sistema de vocês. Então, aquele mesmo controle que vocês têm ali com todo o teu caixa, né, o quanto que eu vendi no dia, o que eu vendi no dia, imagina que vocês conseguem ter toda essa informação também nos seus produtos. Então, trazer uma segurança maior, uma tranquilidade maior para a instalação de vocês. Certo? Mas vamos lá. Onde é que eu posso aplicar? Bom, falei em controlador digital. Só posso aplicar ali na minha câmara, só posso aplicar nas minhas ilhas. Então, hoje a Full Gauge, ela conta com solução para praticamente todo o supermercado ali em questão de monitoramento. Então, desde lá da tua casa de máquinas, se vocês têm, por exemplo, um controle por rack de refrigeração, ou se tem um controle de climatização, por exemplo, splits, é outro vilão aí, a questão da climatização, o pessoal não tem costume de desligar os equipamentos. Iluminação, também, a gente, na primeira visita, a segunda visita que nós fizemos ali, né, comentou que um ambiente bem iluminado, um ambiente escuro tu não tem venda. Agora, um ambiente bem iluminado, tu traz uma maior tranquilidade para o teu cliente, dá aquela visão, né, de limpeza. Só que agora, imagina, tu tem um sistema de iluminação assim, ó, perfeito, mas daí tu deixa 3, 4 horas a mais ligado do que precisa. Um sistema de climatização ligado fora quando o estabelecimento está fechado, por exemplo. Então, são vários momentos aí da tua instalação que tu está perdendo, tu está literalmente jogando dinheiro no lixo, porque tu não tem esse controle, tu não consegue fazer esse monitoramento. E, às vezes, depender de que os teus funcionários façam isso, pode dar uma margem de erro muito grande, né? Em função de que todo mundo é humano, todo mundo já esqueceu uma televisão ligada, todo mundo já esqueceu uma luz ligada, né? Agora, um computador não vai fazer isso, né? Um computador não tem o risco de esquecer algo ligado. No momento que tu definiu os horários ali, tu consegue controlar. Então, quando eu falo Full Gauge, vocês podem entender assim, ó, vou instalar aqui o meu sistema de climatização, vou instalar uma loja nova. Então, vocês já conseguem pensar aqui, ó, tudo que eu tenho lá de controle de automação, vocês vão ter uma solução da Full Gauge para aplicar, certo? Só reforçando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição aí para parar e responder, tá bom? Mas vamos lá. Compressores, então. Hoje, talvez, não sei se vocês o quão adentro vocês estão na parte de manutenção de vocês mesmos, mas se vocês perguntarem para os técnicos de vocês, a parte mais cara da instalação, e tanto em consumo de energia quanto em custo de manutenção, é o compressor. Então, o compressor ele precisaria ter um berço ali de ouro, assim, de tanto custo que ele pode te causar, ou tanto em energia quanto em manutenção. Então, se queima um compressor, às vezes é 10, 20, 30 mil reais que tu vai ter que pagar. Tem casos até que o pessoal nem troca o compressor, ele vai mandar para uma retificação de tão caro que é um compressor. E a energia, ele é o que mais gasta. Tanto é que hoje a gente tem... hoje, quem é que tem split em casa aí que é inverter, né? Por que o inverter? O inverter é exatamente para trazer uma eficiência de energia melhor. Porque quando a gente tem um compressor convencional ali, ele gasta energia pra caramba, né? Então, imagina, tu tem esse cara aqui controlado lá por um termostato mecânico, ou que tu não tem um monitoramento, ou que tu está mantendo ele ligado fora do horário necessário, tu está perdendo muito dinheiro. Hoje, que nem a gente falou agora, o maior vilão da conta do supermercadista é a conta de energia. Bom, o maior vilão da conta de energia é a refrigeração, né? Então, vocês podem até calcular, se tivessem medidores de energia, que 70% da conta de energia de vocês tem a ver com o sistema de refrigeração e climatização. Então, se eu consigo economizar, às vezes, 2%, 3% aqui, cara, é um caminhão de dinheiro ali que vocês conseguem
ter para um reinvestimento, colocar mais matéria-prima aí, mais produto, né, no estoque de vocês, certo? Ventiladores também, a questão ali da climatização no geral, como eu falei, climatização por splits, ou ventiladores internos, ou das próprias câmaras, né? Então, todos eles são vilões aí para a conta de energia de vocês, tá? Então, quando eu tenho um controle mais preciso desses caras, eu consigo trazer uma eficiência muito maior ali na instalação. Outro cara, também mais... provavelmente o técnico de vocês que teria mais conhecimento, mas os degelos, por exemplo, são momentos em que tu tem outro equipamento, outro equipamento que ele gasta muita energia, que é as resistências de degelo. Então elas também gastam energia pra caramba. Às vezes tu tem situações, por exemplo, eu tenho 3, 4, 20 máquinas. Se todas elas entrarem junto em degelo, ou todas elas saírem juntas de degelo, todos esses momentos eu vou ter picos de energia, eu posso ter quedas de tensão na minha rede. Às vezes eu posso derrubar ali uma parte dos meus caixas ali em função de uma queda de energia que eu tenho, porque tem 4, 5 ilhas ali que estão ligando todas elas juntas, tá? Então, claro que eu vou sempre puxar para o meu lado aqui, porque eu sou técnico em eletrotécnica e engenheiro elétrico em formação. Então, quando eu digo que essas partes assim, é o que geralmente vai causar problemas para as instalações de vocês, eu assino embaixo. Realmente é o 90% dos problemas que vocês vão ter de queima de compressor, de queima de computadores, às vezes, tudo está relacionado a um mau dimensionamento do sistema. Então, seja equipamentos ligando todos eles juntos, sejam eles saindo todos eles juntos, né? Tudo isso vai ocasionar esse tipo de problema, tá? Então, quando eu tenho um controle, por exemplo, do degelo, se eu tenho um controle mais eficiente do degelo, tá? O que acontece? A maior parte dos sistemas, o pessoal vai lá e coloca 4 horas de refrigeração para meia hora de degelo, por exemplo. Às vezes, o sistema de vocês não precisa de um tempo tão longo para fazer esse processo. Às vezes, você pode fazer bem em um tempo menor. Quando tem um tempo menor, tu tem menos tempo de resistência ligada, tu economiza energia também. A gente fez aqui, inclusive, uma relação de um mês com um equipamento nosso lá na empresa, lá na Fugauge, com um tempo de 20 minutos de degelo e um tempo de 8 minutos. Então, eu tenho ali... claro, o que eu digo com esse tempo de degelo ali, o que influencia, tá? É que às vezes eu tenho de fábrica, por exemplo, ele sai com 20 minutos, 30 minutos. Então, o técnico dificilmente ele vai mexer nisso. Geralmente o técnico ele ou não vai ter a tranquilidade de conhecer isso, ou ele vai ter um pouco de receio de mexer em mais funções, senão as que ele já está acostumado a mexer. Só que o tempo de degelo é algo que vai precisar de um técnico mais especializado. Então, por isso que às vezes é importante vocês também terem um certo apreço pelo técnico de refrigeração, né, capacitado, porque ele vai te trazer esse tipo de economia no sistema de vocês. Então, aqui, por exemplo, a gente diminuiu pela metade ali o tempo de degelo. Eu diminuí em um mês ali o custo que eu tinha de um mês de funcionamento dessa máquina pela metade. Então, imagina, 50% no equipamento. Né? Então, hoje a gente tem empresas que trabalham, às vezes, recondicionando instalações elétricas e ganhando em cima só do quanto de energia que eles economizam para as instalações. Porque uma conta ali de um supermercado grande, né, um supermercado de grande porte, chega a 500 mil reais. Né? Então, é muito dinheiro, às vezes, que tu vai ter envolvido, né? E que, às vezes, tu economizar 2%, 3% já é muita coisa. Agora, imagina se tu traz 5%, 10%, 20% de economia só usando coisas que já tem nos equipamentos de vocês. Né? Então, eu até convido vocês assim, vocês com certeza têm uma câmara de congelados, vão ter uma câmara de refrigerados, tem ilhas, tem expositores. Dá uma conferida no controlador de temperatura, que é aquele carinha que está lá, marcando a temperatura. Vê se ele não é um controlador da Fugauge. Entre em contato com a gente tem técnicos para indicar, para auxiliar a configurar corretamente os equipamentos. Certo? Bom, aberturas de porta também. Abertura de porta também é uma questão um pouco mais técnica, mas que ocasiona quebras de compressor. O que acontece? O açougueiro, geralmente, o que ele vai fazer? Ou quando está dando uma carga de câmara, ou o próprio açougueiro, quando ele vai pegar ali as carnes para exposição, ele vai deixar a porta da câmara aberta.
imagina assim, que nem a gente falou aqui agora. Pô, se deixar a porta aberta aqui, o ar não vence, né? A mesma coisa funciona para uma câmara de congelados, para uma câmara de resfriados. Só que a diferença de temperatura é muito maior. Às vezes é negativa a temperatura que está dentro da câmara. Então imagina se eu deixo uma porta ali de 2 metros por 2 metros aberta, né, com esse ar circulando. É energia que tu está perdendo, é energia que tu está gastando, é literalmente dinheiro que está sendo jogado no lixo, por causa que não tem, às vezes, um controle de porta. Tá? E tudo isso depois eu consigo jogar para software, eu consigo ter uma análise mais precisa e cobrar ali, pô, não pode deixar a porta aberta mais do que tanto tempo, eu tenho que ter um controle mais assíduo desse tipo de informação. Proteções de tensão e assimetria. Esse é um outro controlador, daí, o PhaseLog, que é um modelo... Eu não vou me apegar muito aos nomes dos controladores, mas porque, como eu falei, é mais para a parte técnica mesmo, os técnicos de vocês que vão buscar por esses controladores. É para abordar o que a gente tem de controle, né? Tudo que vocês podem incluir na instalação de vocês. Mas esse controlador aqui, o PhaseLog, ele é um modelo para monitoramento de energia, por exemplo, monitoramento de tensão, né? Então, imagina, tu tem lá, às vezes vocês vão ter uma subestação própria, né? Ou mesmo dependendo do transformador da rede, né? Então, se eu tenho, às vezes, uma queda de energia, eu vou ocasionar uma queima de compressor, por exemplo. Tá? Porque, como eu digo, como técnico, se tu tenta partir um compressor ali, que ele é trifásico, sem uma fase, ele vai queimar. Se tu tenta partir um compressor com 10% abaixo da capacidade nominal dele, né, que é os 220, 110, se tu tenta partir ele com uma capacidade abaixo da nominal dele, ele vai queimar. Então, o que isso pode ocasionar? Custos de manutenção corretiva. E assim, não é nem aquela coisa, pô, liguei uma vez, deu uma faísca, deu um barulho aqui, eu vou esperar 15 minutos, 5 minutos e vou ligar de novo que ele vai funcionar. Não vai. Ele vai ter que ocasionar uma manutenção corretiva. Mas o mais legal do PhaseLog é o seguinte, ele te dá por tu ter a questão do monitoramento, ele te dá um feedback. Então, pô, faltou energia na minha instalação, ou tive uma queda de tensão, ele vai conseguir te enviar uma notificação, né? Então a gente teve casos, por exemplo, de um supermercado que o gerador próprio da rede ele queimou, ele pegou fogo, o PhaseLog indicou essa queda de tensão, eles pensaram, pô, final de semana, tem gerador, não era para dar informação de queda de tensão. Então eles foram no local e identificaram que o gerador estava pegando fogo. Então eles conseguiram iniciar ali o trabalho de proteger o sistema, e como o PhaseLog já faz a queda ali, ela já derruba todos os equipamentos que estão ligados, ele já protegeu todo o sistema dele. Era um investimento de 500 milhões ali, 50 milhões ali em matéria-prima e mais o ambiente mesmo, né? Então era muita coisa, né, que vocês têm às vezes que com um controladorzinho ali de 500, 600 reais, vocês já conseguem proteger, certo? Outra coisa, válvulas de expansão eletrônicas, também indo mais para uma parte mais técnica, tá? Mas às vezes o técnico de vocês, ou, bom, eu vou fazer um novo mercado aqui, vou fazer minha câmara fria, vou fazer minha câmara de congelados. Vocês vão entrar ali em contato com uma do frio, por exemplo, e eles vão te orçar, bom, esse aqui é com esses componentes, esse aqui é com esses componentes. Então talvez vocês já tenham escutado sobre válvulas de expansão eletrônica e válvulas de expansão termostática. Então, se vocês ouvirem esse termo, ou verem num orçamento, né, para uma nova instalação, levem em consideração. Por quê? Hoje o que a gente tem com as válvulas termostáticas é aquela mesma história que a gente falou lá atrás do controlador digital. Então, com a termostática eu não tenho uma precisão, eu não tenho um controle. Lógico que ela é muito mais barata, né, em função de investimento. Só que o investimento da eletrônica está a longo prazo. Ou seja, é a economia de energia que eu vou ocasionar com um sistema eletrônico. Então aqui é bem técnico mesmo, tá? A parte do ciclo básico da refrigeração. Mas o que eu consigo fazer? Às vezes eu consigo tirar uma capacidade muito maior da minha câmara usando uma eletrônica em vez de uma termostática. Tá? Então, eu vou ter, às vezes, uma temperatura que ela é atingida com mais velocidade, eu vou ter menos tempo de compressor ligado, eu vou ter mais eficiência no meu sistema, usando uma lógica de controle eletrônico.
Então, sempre que tiver no orçamento ali de uma câmara, no orçamento de uma instalação, tiver ali, pô, válvula de expansão eletrônica, ou controlador digital, ou comunicação, sempre botem esse tipo de informação na ponta do lápis. Procurem sobre essa solução, às vezes, que o teu técnico, o teu instalador está ofertando. Porque, às vezes, é R$1.000, R$2.000 de diferença no investimento. Ou, chutando lá para cima, R$5.000 de diferença no investimento. Só que, às vezes, a longo prazo, às vezes não, sempre, a longo prazo, essas soluções elas vão te trazer uma eficiência que, às vezes, é imensurável, né? Então, a gente tem técnicos hoje, como eu falei antes, a gente tem técnicos aí que trabalham só trazendo economia de energia através de refazendo algumas questões, reestruturando algumas questões de instalação. E eles recebem, não é nem com o teu pagamento, eles recebem em cima do quanto tu teve de rendimento, quanto tu teve de economia. Então, a gente tem técnicos em contato com a Fulgauge, inclusive, que fazem isso. Inclusive, eu tenho o Edson Rippert, ali, por exemplo, que é aqui de São Paulo, que ele fez uma instalação com monitoramento e ele colocou ali, ele colocou só uma lógica simples de desligamento, de iluminação e compressores fora do horário de expediente e no horário de pico. Então, o que isso ocasionou? Dentro de 6 meses, ocasionou uma economia de R$500.000 na conta de luz. Então, ele ganhou em cima desses R$500.000. Então, ele não vai te ofertar ali uma solução assim, tu vai me pagar R$50.000 aqui e eu vou te fazer essa instalação e não vou te dar garantia nenhuma. Então, muitos técnicos eles trabalham exatamente nisso. Eles trabalham com essa garantia de que vão te trazer uma eficiência energética. Então, com essas soluções, com uma válvula de expansão, um controle digital, um controle de abertura de portas, um controle de monitoramento, eu consigo reduzir ali os meus custos, né, de energia, meus custos de manutenção. Também aqui a gente tem uma linha de controle de maquinário ali para a casa de máquinas, né? Não sei se é muito mais comum o pessoal estar trabalhando hoje com máquinas plug-in, né? Não tem uma casa de máquinas, não tem um rack de compressores, isso é mais para instalações mais complexas, né? Mas a gente tem controle para isso também. Então, como eu disse, o que eu brinco muito com os técnicos é que os controladores da Fulgauge, as nossas soluções, elas se limitam à imaginação dos clientes. Então, o que vocês verem que, assim, eu podia fazer algo aqui para diminuir o tempo de acionamento disso, ou para controlar isso aqui, ou estou com um problema, por exemplo, o pessoal não está desligando a iluminação, o pessoal não está desligando esse equipamento, então vocês já podem pensar, na Fulgauge tem controlador para isso, tem lógicas para isso. E daí eu entro para a parte que é a principal, tá? Que é exatamente o nosso software de monitoramento, tá? Então, vocês todos devem ter, obviamente, ali o seu CRM, o seu software para gestão, o seu software para estoque, né? Então, o Citrad, ele é um software para controle exatamente dos equipamentos de refrigeração e de automação. Então, imagina que todas as informações ali que tu tem, temperatura de câmara, abertura de porta, todas essas informações vocês vão ter ali no celular de vocês, vão ter no computador de vocês. E aí, o que eu digo assim, mas por que eu vou querer ter essas informações? Aí a gente tem vários casos, como eu falei ali do Edson, o pessoal cria lógicas para desligar os equipamentos dentro de horário de pico. Então, eu não tenho uma subestação, por exemplo, ou eu não tenho uma demanda fixa ali com a RGE ou com a CE, por exemplo. Então, eu tenho ali, eu pego a energia da rede mesmo. Então, no horário de pico, eu vou chegar ali entre as 6 e as 9 horas, a energia vai estar valendo 125%. Então, dentro desse período, às vezes o teu estabelecimento está até fechado, mas tem equipamentos que estão ligados. Então, uma câmara que está vazia, ou uma ilha que está vazia, ou uma iluminação, ou o teu sistema de climatização. Então, esses equipamentos eles estão dentro desse horário de pico, às vezes estão trabalhando normalmente, em capacidade nominal, e tu está ali, é cifrão indo, e cifrão indo, e cifrão indo. É dinheiro indo para fora da tua instalação. Daí depois tu olha lá a tua conta de luz, tá horrível isso, o que eu posso fazer para melhorar? Com o software de gestão vocês conseguem fazer isso. Outro caso que é bem interessante, manutenções. Vocês colocam isso aqui no celular do técnico de vocês, ele vai poder visualizar, olha, está tendo algo diferente, algo estranho aqui que não deveria estar acontecendo.
Então, eu consigo já programar, por exemplo, uma manutenção. Como eu falei, hoje a manutenção corretiva ela é um dos inimigos da instalação. E a manutenção corretiva de todas as manutenções, né, de preditiva, indutiva, ela é a mais cara de todas, porque é o tempo que eu estou perdendo, né, de produto que não está, por exemplo, no meu expositor, ou o produto que eu perdi no meu expositor. Então, isso é tudo um custo muito elevado. Agora, se eu já tenho uma manutenção preditiva, por exemplo, o teu técnico foi lá e viu, pô, minha câmera não está dando rendimento, minha ilha está chegando a uma temperatura muito alta, ele já consegue se planejar, né, para fazer essa manutenção. Então, tu já vai reduzir consideravelmente esse teu custo de manutenção. Outro caso ainda. Isso até foi na Sama Cursos, que é uma escola... Último pontinho, então. Tá. Outro ponto bem interessante é o seguinte. Na Sama Cursos, que é uma escola técnica, que tem aqui em São Paulo, inclusive, o pessoal reclamava ali que, pô, na minha instalação aqui, um técnico, no caso, né, foi na instalação e reclamou que, eu estou o tempo todo perdendo picanha. Estou perdendo aqui a carnes aqui, que chega dias aqui que, pô, a temperatura sobe, descongela, daí ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que, às vezes, fazer uma oferta para conseguir vender aquele produto todo. O que acontecia? Meio da noite, às vezes, no último horário ali, tinha um dos funcionários que chegava lá, mudava a temperatura do controlador para descongelar. Quando ela voltava ao normal, daí eles viam, pô, tem que vender isso aqui rápido, tinha que fazer uma promoção. Só que esse funcionário, ele era amigo de um cara que vendia um tal de um hambúrguer de picanha. Então ele ia lá, chegava no outro dia, arrematava quase tudo. O que o técnico, esse terceirizado, fez? Chegou lá, instalou o Citrad e viu. Olha, aqui está uma indicação de que às 6 horas aqui o pessoal mudou a temperatura de controle da tua câmera. Então ele pôde chamar o técnico ali e ver. Olha só, por que vocês mudaram aqui a temperatura nesse horário? Então ali ele já trouxe também essa proteção aí contra essas perdas. Então todas as informações, tudo que acontece na instalação, vocês vão ter através do Citrad. Tá certo? Acho que eu já posso pular. Também tem a questão dos registros. Então todos os alarmes, todas as informações, eles vão ser enviados aí para vocês. Podem ser por notificações no celular, pode ser por e-mail. Então tudo isso vai ficar registrado. Então, uma forma de, como eu falei, trazer uma sofisticação igual a que vocês têm lá no teu software de gestão, no teu software de estoque, trazer também para o teu controle, para a tua manutenção. Aqui, gerar gráficos. Aqui, como eu falei, a questão do gerenciamento por aplicativo. Então, eu consigo jogar todo aquele controle que eu falei, tudo que tu consegue incluir na tua instalação, tu consegue jogar para o Citrad e jogar para a palma da tua mão, para a palma do teu técnico. Tá certo? Bom, da minha parte era isso, então. Eu sempre convido o pessoal para seguir a Fulgauge nas nossas redes, tá? Instagram, Facebook, YouTube, porque a gente tem muito material técnico lá legal, mostrando, tipo, funcionalidades a mais que os produtos têm, né? Que é interessante de vocês estarem conhecendo, tá bom? E qualquer dúvida, a gente sempre fica à disposição. Muito obrigado.